Já pensou que o que você faz depois de comer pode ser ainda mais importante do que o que você come? Parece incrível, mas é verdade. Todos os dias, após nossas refeições, realizamos certos hábitos quase sem pensar. Achamos que são inofensivos, talvez até necessários. No entanto, alguns desses gestos cotidianos estão silenciosamente prejudicando nossa digestão, afetando nosso metabolismo e comprometendo nossa saúde a longo prazo. Hoje quero falar sobre 3 hábitos comuns, 3 ações que muita gente faz nos primeiros 30 minutos depois de comer e que devemos evitar a todo custo. Não só vou contar quais são, mas também por que são tão perigosos e que alternativas você pode adotar para proteger seu bem-estar. E não estamos falando de teorias complicadas, nem de mudanças impossíveis. São pequenos ajustes na sua rotina que podem fazer uma enorme diferença em como você se sente após comer, na sua energia diária e na saúde do seu corpo com o passar dos anos. Porque a verdade é que a saúde não se perde de repente. Ela se desgasta lentamente, por meio de pequenos erros repetidos dia após dia, sem que percebamos. Cada cochilo tomado na hora errada, cada copo de bebida gelada, cada impulso de fazer exercício muito cedo vai acumulando efeitos invisíveis, até que um dia sentimos tudo de uma vez. Mas não se preocupe, você não está sozinho. Todos cometemos erros porque ninguém nos ensina realmente o que acontece em nosso corpo logo após comer. Ninguém explica que nosso sistema digestivo precisa de certas condições específicas para funcionar bem, para nos proteger, para cuidar da gente por dentro. Então fique comigo. Hoje vamos descobrir juntos não só que hábitos evitar, mas também como dar ao seu corpo o respeito e o cuidado que ele merece após cada refeição. E antes de começar, adoraria saber mais sobre você. Quantos anos você tem e de onde está nos assistindo? Conte nos comentários. Vou adorar ler você e saber de onde estamos compartilhando esse momento de aprendizado. Quando terminamos de comer, nosso corpo não simplesmente se enche como um tanque de gasolina. O que acontece nos primeiros 30 minutos depois da refeição é um processo profundo, preciso e extremamente delicado. A digestão começa de verdade nesse momento. O estômago começa a liberar enzimas e ácidos gástricos que quebram os alimentos em partículas menores. O sangue flui para o sistema digestivo, afastando-se temporariamente de outras áreas do corpo, para se concentrar no trabalho de absorver nutrientes essenciais. É como se uma grande orquestra começasse a tocar, e cada instrumento tivesse que soar em perfeita sincronia. Imagine seu sistema digestivo como um campo cultivado. Quando você termina de comer, é como se tivesse acabado de plantar sementes em uma terra fértil. Mas o que aconteceria se você pisasse nesse campo recém-plantado? As sementes seriam esmagadas, a terra se compactaria e as raízes não poderiam crescer. Algo parecido acontece dentro de você se você interromper ou alterar esse momento delicado. Nesses primeiros 30 minutos, tudo está em fase de organização. Os alimentos começam a ser quebrados, os nutrientes começam a ser extraídos e os resíduos são preparados para serem eliminados. Cada célula do seu corpo depende de que esse processo aconteça de maneira eficiente. Dessa digestão depende a qualidade da sua energia, a saúde do seu sistema imunológico, a clareza da sua mente e até seu estado emocional. Interromper esse processo, mesmo que levemente, pode trazer consequências que sentimos mais do que imaginamos. Se interrompermos a digestão nessa fase crítica, começamos a sentir inflamação abdominal, sensação de peso, refluxo, gases ou até fadiga intensa após comer. A má absorção dos nutrientes pode levar, a longo prazo, a deficiências que afetam nosso sistema imunológico, nossa massa muscular, nossa pele e até nossa memória. Além disso, quando forçamos o corpo a dividir sua energia entre digerir e realizar outras funções ao mesmo tempo, como se movimentar intensamente, lutar contra mudanças bruscas de temperatura ou lidar com estresse desnecessário,
criamos um conflito interno que termina nos desgastando. Por isso, o que fizermos nesses 30 minutos depois de cada refeição é muito mais importante do que imaginamos. Não é um capricho, não é exagero. É uma oportunidade diária de apoiar nosso corpo ou, sem saber, colocar obstáculos em seu caminho. Agora que você entende por que esse momento é tão delicado e fundamental, vamos descobrir juntos quais são esses 3 hábitos comuns que sabotam sua digestão e como evitá-los para proteger sua saúde a longo prazo. Após comer, um dos impulsos mais naturais, especialmente se a refeição foi farta, é procurar a poltrona mais próxima, deitar-se e se deixar levar pela sensação de sonolência. À primeira vista parece inofensivo, até reparador. Mas a verdade é que deitar-se imediatamente após comer é um dos piores hábitos para sua digestão e saúde a longo prazo. O que acontece no corpo quando você se deita logo após comer? Ao se deitar, a gravidade para de ajudar no processo digestivo. Quando estamos sentados ou em pé, a gravidade ajuda os alimentos a se moverem naturalmente pelo sistema digestivo. Mas ao nos deitarmos, essa ajuda desaparece, e o conteúdo do estômago pode começar a pressionar contra o esfíncter esofágico inferior, aquela pequena válvula que separa o estômago do esôfago. Se essa válvula enfraquece, e isso é mais comum com a idade, os ácidos do estômago podem escapar para o esôfago, causando o temido refluxo ácido. Além disso, deitar-se desacelera o esvaziamento gástrico, ou seja, o processo de mover os alimentos do estômago para o intestino delgado. Quando isso acontece, os alimentos ficam tempo demais no estômago, fermentam, produzem gases e geram aquela sensação de inchaço e peso que muitas pessoas acham que é normal depois de comer. Mas não é. É um aviso de que o sistema digestivo está sofrendo. Deixe-me contar uma história real. José, um homem de 68 anos, tinha o hábito de tirar uma pequena soneca depois do almoço há décadas. Ele sempre achou que era um hábito saudável. Mas com o passar do tempo, começou a sentir desconfortos na garganta, tosse seca noturna e aquela sensação incômoda de azia que não o deixava dormir bem. No começo, ele atribuiu ao envelhecimento, mas após consultar o médico, descobriu que sofria de refluxo gastroesofágico crônico. A principal causa? Seu hábito de se deitar logo após comer. O refluxo não é o único problema que pode surgir. Deitar-se imediatamente após comer também pode piorar os sintomas da apneia do sono, aumentar a chance de desenvolver hérnias de hiato e contribuir para uma sensação geral de fadiga crônica, porque o corpo luta por horas para fazer algo que deveria ser natural e fluido: digerir. Então, o que você pode fazer se sentir sono após comer? A melhor alternativa não é lutar contra essa sonolência, mas gerenciá-la de maneira inteligente. Em vez de se deitar, opte por caminhar suavemente por 5 ou 10 minutos. Não se trata de fazer exercício intenso, mas sim de dar uma pequena caminhada relaxante, que ajudará a estimular a digestão sem forçar o corpo. Se não for possível caminhar, ao menos permaneça sentado com as costas retas. Apoie bem os pés no chão e mantenha o torso ereto. Você pode até fazer respirações profundas e lentas para ajudar a oxigenar o corpo e facilitar o processo digestivo. Lembre-se, dormir é importantíssimo, mas a digestão também é. Se precisar de uma soneca, espere pelo menos 1h30 após comer para se deitar. Dê tempo ao corpo para fazer seu trabalho sem obstáculos. Essas pequenas mudanças que parecem mínimas no momento são, a longo prazo, as que fazem uma enorme diferença no seu bem-estar diário. Agora que você conhece o primeiro hábito que deve evitar, venha comigo porque o próximo erro que milhões de pessoas cometem todo dia pode ser ainda mais prejudicial do que você imagina. A soneca é um desses costumes que viajou por gerações e culturas. Em muitos países, especialmente em zonas quentes como Espanha ou vários lugares da América Latina, a soneca é vista como uma tradição quase sagrada.
uma pausa reparadora no meio do dia para recarregar as energias. Mas será que é realmente saudável dormir depois de comer? A resposta é sim, mas com nuances. Dormir um pouco após comer não é o problema em si. O problema está em como e quando essa soneca acontece. Deitar-se imediatamente após encher o estômago, sem dar tempo ao corpo para iniciar o processo digestivo, pode trazer consequências negativas, como já vimos: refluxo, peso, inflamação. Além disso, a posição em que descansamos também tem muito a ver. A principal diferença está em entender que uma soneca saudável não começa logo após a última mordida. Uma boa soneca respeita primeiro o processo inicial da digestão. Idealmente, deveríamos esperar entre 45 minutos e 1h30 depois de comer para nos deitarmos. Dessa forma, permitimos que o estômago faça o trabalho mais pesado da digestão numa posição vertical, aproveitando a ajuda da gravidade. Além disso, nem todas as posições para dormir são iguais. Para quem deseja tirar uma soneca após comer, a melhor posição é deitar-se levemente incorporado, apoiando as costas num ângulo de uns 45 graus, ou usar várias almofadas para manter o torso elevado. Assim, evitamos a pressão sobre o estômago e reduzimos o risco de refluxo. E quanto à duração? Uma soneca reparadora não precisa ser longa. Na verdade, o ideal é que dure entre 20 e 30 minutos. Esse pequeno cochilo leve ajuda a renovar a energia sem entrar nas fases de sono profundo, o que pode provocar atordoamento ou até prejudicar o descanso noturno. Lembre-se, não se trata de eliminar a soneca, mas de fazê-la direito. Dar tempo ao corpo para começar a digestão, adotar uma postura adequada e mantê-la breve pode transformar um simples cochilo num verdadeiro presente de saúde para o seu dia. Após comer, uma das coisas mais comuns e mais prejudiciais, sem que muitos saibam, é beber grandes quantidades de água fria ou refrigerantes. É um gesto quase automático, terminar o prato e buscar algo gelado para acomodar a comida ou limpar o estômago. Mas esse hábito pode se tornar um dos maiores inimigos da sua digestão. Quando bebemos água fria, especialmente em grandes quantidades, acontece algo muito concreto dentro do nosso corpo. O frio repentino no estômago provoca uma contração dos vasos sanguíneos na região digestiva. Isso desacelera o fluxo sanguíneo, que é essencial para o processo de digestão. Além disso, as baixas temperaturas solidificam as gorduras dos alimentos que acabamos de ingerir, o que torna muito mais difícil para o estômago quebrá-las de maneira eficiente. As enzimas digestivas também funcionam pior num ambiente frio, o que significa que todo o processo de absorção dos nutrientes fica lento, tortuoso e incompleto. Agora, se o que bebemos não é só água fria, mas um refrigerante com gás, ou pior ainda, uma bebida açucarada ou alcoólica, o dano se multiplica. As bolhas do gás podem distender o estômago, causando peso, inchaço e desconforto. O açúcar das bebidas doces provoca um pico de glicose no sangue, num momento em que o corpo deveria estar concentrado em digerir, não em lidar com uma sobrecarga de insulina. E se adicionarmos o álcool, estamos comprometendo ainda mais o funcionamento do fígado e do pâncreas, órgãos vitais que também participam da digestão. Vou contar uma história breve, mas real. José, um homem de 65 anos, tinha o hábito de terminar suas refeições com um grande copo de água gelada, achando que assim limpava seu estômago. Durante anos, ele achou que era um hábito saudável. Mas com o tempo, começou a sofrer digestões pesadas, dolorosas, acompanhadas de gases e refluxo. Seu médico explicou que o problema não era o que ele comia, mas como ele ajudava, ou dificultava, seu corpo após as refeições. Bastou trocar o copo de água fria por uma xícara de água morna para que sua digestão melhorasse significativamente. Então, o que devemos beber depois de comer? A melhor opção é um copo pequeno de água morna. Se quiser ir além,
pode optar por uma infusão digestiva, como camomila, hortelã, anis ou gengibre. Essas plantas não só não interferem na digestão, como a favorecem, ajudam a reduzir a inflamação e relaxam o sistema gastrointestinal. E muito importante, beba devagar, em pequenos goles, deixando que o corpo faça seu trabalho sem pressa. Lembre-se, seu estômago não é uma pia que precisa de uma ducha para ser lavada. É um órgão delicado, projetado para funcionar em seu próprio ritmo e temperatura. Ajudá-lo é também respeitá-lo. Outro dos erros mais comuns, e talvez um dos mais perigosos, é começar um exercício intenso imediatamente após comer. Muitos acreditam que é uma boa ideia. Assim queimo o que acabei de comer, pensam. Mas o que acontece no corpo nesses momentos pode ser tudo, menos saudável. Quando terminamos de comer, o corpo inicia um processo natural muito delicado: a digestão. Para realizá-lo, precisa direcionar uma grande quantidade de sangue para o estômago, intestinos e fígado. É como se você ligasse um grande motor que trabalha em segundo plano, quebrando os alimentos, absorvendo nutrientes e distribuindo energia. Agora imagine que, no meio desse processo, você decide fazer exercício intenso: correr, levantar pesos, fazer rotinas de alta intensidade. O que acontece? O corpo, de repente, tem duas grandes demandas ao mesmo tempo. Por um lado, o aparelho digestivo precisa de sangue para continuar seu trabalho. Por outro, os músculos exigem sangue e oxigênio para se mover, resistir e render. Esse conflito interno desvia o sangue que deveria estar no estômago para os músculos, deixando a digestão pela metade. O resultado? Uma digestão incompleta, peso no estômago, indigestão severa, cãibras estomacais, tonturas e, em alguns casos, até desmaios. Vou contar o caso de Martina, uma mulher de 58 anos, muito ativa e preocupada com sua saúde. Ela tinha lido em algum lugar que fazer exercício depois de comer ajudava a queimar as calorias mais rápido. Então, começou a correr 30 minutos após seus almoços. No começo, sentia um leve desconforto, uma sensação de peso que atribuía apenas ao cansaço. Mas um dia, depois de uma refeição pesada, tentou manter sua rotina de corrida. Estava correndo há apenas 10 minutos quando começou a sentir uma dor forte no estômago, náuseas, e acabou desmaiando na rua. Felizmente, alguns transeuntes a ajudaram e tudo ficou no susto. Mas o médico foi claro: o corpo não pode fazer dois trabalhos tão exigentes ao mesmo tempo. Além do risco de indigestão e tonturas, para pessoas idosas ou com condições cardíacas latentes, esse mau gerenciamento do fluxo sanguíneo pode desencadear complicações graves, como arritmias ou eventos cardíacos inesperados. Então, o que podemos fazer depois de comer? A resposta é simples: optar por atividades leves. Uma caminhada lenta, de 15 a 20 minutos, é excelente. Ajuda a estimular a digestão sem exigir demais do corpo. Você também pode fazer alongamentos suaves ou simplesmente andar pela casa, movimentando-se devagar. O objetivo é manter o corpo ativo, sim, mas sem roubar o sangue e a energia que ele precisa para digerir. Outra opção saudável é praticar técnicas de respiração consciente ou realizar movimentos de relaxamento que favorecem a digestão, como sentar-se direito numa cadeira confortável e fazer respirações profundas. Lembre-se, o momento depois de comer é para que seu corpo trabalhe para dentro, não para fora. Dê esse espaço a ele. Cuide dele. E verá que sua energia, digestão e bem-estar geral agradecerão. Além dos 3 grandes erros que já vimos, existem outros hábitos aparentemente inofensivos que muitas pessoas fazem sem saber que também afetam profundamente a digestão e a saúde em geral. O primeiro deles é fumar imediatamente após comer. Talvez você tenha visto ou até feito isso,
terminar o almoço ou jantar e acender um cigarro como uma espécie de ritual de relaxamento. Mas o que realmente acontece dentro do corpo é tudo, menos relaxante. Quando fumamos logo após comer, a nicotina e outras substâncias tóxicas entram no organismo justamente quando os vasos sanguíneos do aparelho digestivo estão mais ativos e dilatados. Isso facilita que essas toxinas sejam absorvidas mais rapidamente, afetando diretamente o estômago, intestino e fígado. Além disso, fumar interfere na produção de saliva, fundamental para continuar a digestão nas primeiras etapas, e pode relaxar demais o esfíncter esofágico inferior, aumentando o risco de refluxo gastroesofágico. Estudos mostram que fumar depois de comer multiplica o dano digestivo até 10 vezes, comparado a fumar em outros momentos do dia. Não só retarda a digestão, mas também aumenta a acidez estomacal e favorece o aparecimento de úlceras gástricas a longo prazo. Outro erro comum, mas pouco conhecido, é escovar os dentes muito cedo após comer. Muitos pensam que é uma boa prática de higiene dental, e em parte é, mas o problema está no quando. Depois de uma refeição, especialmente se rica em ácidos como frutas, molhos ou refrigerantes, o esmalte dental está temporariamente enfraquecido. Se escovarmos os dentes imediatamente, podemos desgastar esse esmalte sem querer, favorecendo cáries, sensibilidade dentária e problemas gengivais. A recomendação dos dentistas é clara: esperar pelo menos 30 minutos após comer antes de escovar os dentes. Durante esse tempo, a saliva faz seu trabalho natural de neutralizar os ácidos e fortalecer novamente o esmalte. Uma boa alternativa logo após comer é enxaguar a boca com água ou um colutório suave sem álcool para remover restos de comida e proteger os dentes enquanto espera. O terceiro erro silencioso é comer frutas logo após uma refeição pesada. Em muitas culturas, terminar o almoço ou jantar com fruta fresca é visto como saudável, mas dependendo do momento e da quantidade, pode se tornar um peso para o sistema digestivo. A fruta é digerida rapidamente, muito mais rápido que carnes, massas ou gorduras. Quando se come fruta sobre uma refeição pesada, ela fica presa no estômago, onde começa a fermentar antes de ser digerida. Essa fermentação produz gases, inchaço abdominal, desconforto e, em algumas pessoas, até dor digestiva. Especialmente frutas como melão, melancia ou uvas, que têm muita água e açúcares naturais, tendem a fermentar rápido se não forem digeridas a tempo. Então, o que fazer? A melhor opção é consumir frutas sozinhas, como um lanche entre as refeições, ou esperar pelo menos 1 hora após uma refeição pesada. Assim, permite que o sistema digestivo processe cada tipo de alimento na ordem e tempo que precisa. Essas pequenas mudanças na rotina, parar de fumar, esperar para escovar os dentes, respeitar o tempo para as frutas, não só aliviam a digestão, mas também protegem sua saúde a longo prazo. Até aqui falamos bastante sobre o que devemos evitar fazer logo após comer. Mas agora quero focar no lado positivo. Porque não se trata só de não fazer mal. Também é apoiar nosso corpo ativamente para que faça seu trabalho da melhor forma possível. Então, vamos falar do que você deve fazer depois de comer se quiser se sentir mais leve, melhorar sua digestão e proteger sua saúde a longo prazo. A primeira ação recomendada é muito simples, mas às vezes esquecemos: caminhar lentamente. Não estou falando de sair correndo ou fazer exercício vigoroso. Falo de uma caminhada suave, tranquila, quase meditativa. Caminhar devagar por 10 a 15 minutos após comer ajuda a estimular o movimento natural do sistema digestivo, conhecido como peristaltismo. Esse movimento é o que empurra os alimentos pelo trato digestivo, facilitando seu processamento e absorção. Imagine seu sistema digestivo como um rio. Se você ficar completamente imóvel depois de comer, a água estagna. Se caminhar um pouco,
ajuda o rio a fluir de maneira natural e harmoniosa. Além disso, vários estudos mostraram que caminhar após as refeições também ajuda a controlar os níveis de açúcar no sangue, algo especialmente importante para quem tem diabetes ou problemas metabólicos. Agora, se caminhar não for possível no momento, ou se você simplesmente não estiver com vontade, existe outra opção igualmente poderosa: sentar-se com as costas retas. A postura após comer é fundamental. Sentar-se direito, com os ombros relaxados e os pés apoiados no chão, permite que o estômago tenha o espaço necessário para trabalhar corretamente. Quando você se curva ou se deita, comprime os órgãos digestivos, dificultando sua função e favorecendo desconfortos como refluxo ou inchaço. Sentar-se com boa postura depois de comer é um gesto pequeno, quase invisível, mas que seu corpo agradece profundamente. Outra ferramenta maravilhosa que você pode incorporar é tomar uma infusão digestiva. Nada complicado, nada caro. Um simples chá de camomila, hortelã ou gengibre pode fazer uma grande diferença. A camomila tem propriedades anti-inflamatórias e relaxantes que ajudam a acalmar o estômago e reduzir a inflamação no intestino. A hortelã é excelente para aliviar espasmos digestivos, reduzir gases e promover uma sensação de frescor e leveza. E o gengibre, conhecido há séculos na medicina tradicional, estimula a produção de enzimas digestivas, ajuda a esvaziar o estômago mais eficientemente e combate a náusea. Um pequeno conselho: prepare a infusão com água quente, mas não fervente, e beba em goles lentos enquanto estiver sentado, sem distrações. Esse momento de pausa é quase tão importante quanto as propriedades do chá em si. Por último, quero falar de um gesto que às vezes esquecemos na vida acelerada do dia a dia: as respirações profundas. Respirar lenta e profundamente após comer ativa o sistema nervoso parasimpático, o sistema de descanso e digestão. Esse sistema diz ao seu corpo que não precisa mais estar em modo de alerta ou estresse, e que pode dedicar sua energia para processar os alimentos. Uma boa prática é sentar-se confortavelmente, fechar os olhos se quiser, e fazer de 5 a 10 respirações profundas, inspirando pelo nariz, segurando por alguns segundos e expirando suavemente pela boca. Isso não só ajuda a digestão, mas também reduz o estresse, melhora o humor e promove um descanso mais reparador. Então, da próxima vez que terminar uma refeição, em vez de cair em velhos hábitos, lembre-se: caminhe devagar, sente-se direito, tome uma infusão suave e se dê umas respirações profundas. Pequenos gestos que, se transformados em rotina, podem transformar sua saúde digestiva e seu bem-estar geral de um jeito que talvez você nem imagine. Até aqui você já sabe o que evitar e o que fazer para proteger sua digestão após comer. Mas sei que ainda ficam algumas dúvidas no ar, então quero dedicar este momento para responder as perguntas mais comuns. Talvez uma dessas respostas seja exatamente o que você precisa. A primeira pergunta: quanto tempo devemos esperar para nos deitarmos após comer? O ideal é esperar pelo menos 2 horas antes de se deitar completamente. Esse tempo dá ao estômago a chance de fazer a digestão inicial, esvaziar parte do conteúdo e reduzir o risco de refluxo ou azia. Se sentir muito cansaço e precisar descansar, pode fazer isso sentado ou deitado levemente, mantendo as costas um pouco elevadas. Nunca se deite completamente plano imediatamente. Lembre-se, a gravidade é sua aliada para manter o estômago no lugar e facilitar o fluxo natural dos alimentos. A segunda dúvida frequente: pode-se beber água morna após comer? A resposta é sim, pode, e é recomendável. Beber pequenas quantidades de água morna ajuda a digestão, facilita o movimento dos alimentos pelo trato gastrointestinal e não interfere no trabalho das enzimas digestivas. Mas a chave é moderação. Não precisa beber um grande copo de uma vez. Bastam alguns goles suaves se sentir sede.
E se puder combinar com uma infusão digestiva, como falamos antes, melhor ainda. A terceira pergunta comum: quanto tempo esperar para fazer exercício pesado após comer? A recomendação geral é esperar pelo menos 1h30 a 2 horas após uma refeição completa. Se a refeição foi leve, como uma fruta ou um pequeno lanche, talvez você possa fazer exercício antes, mas sempre ouvindo seu corpo. Por que essa espera? Porque após comer, grande parte do seu sangue está no sistema digestivo, ajudando a processar os alimentos. Se fizer exercício intenso rápido demais, força o corpo a redirecionar esse sangue para os músculos, deixando a digestão incompleta. O resultado pode ser peso, cãibras, náuseas e até desmaios. Então lembre-se, para cuidar da digestão e do rendimento físico, dê ao corpo o tempo que ele precisa para completar suas tarefas. Outra pergunta que surge: quais comidas pioram mais esses erros? Refeições pesadas, ricas em gorduras, frituras, embutidos, farinhas refinadas e açúcares são as mais problemáticas. Esses alimentos exigem mais esforço do sistema digestivo, produzem mais fermentação, e se você se deitar ou fizer exercício intenso após consumi-los, os efeitos negativos se amplificam. Já refeições leves, com alto teor de verduras, proteínas magras e gorduras saudáveis, são mais fáceis de processar e causam menos incômodos. Então, além de cuidar do que você faz após comer, é importante prestar atenção no que você come. E por fim, posso comer fruta se a refeição for leve? Sim, pode, mas há algumas considerações importantes. Se sua refeição foi leve, como um iogurte, um pedaço de pão integral ou uma salada pequena, pode consumir uma fruta fresca sem problema. Frutas ricas em água e fibras, como maçã, pera ou mamão, são excelentes escolhas. Mas se a refeição foi pesada e farta, comer fruta por cima pode dificultar a digestão, causar fermentação no estômago e provocar gases ou inchaço. O melhor momento para comer fruta é como um lanche separado, pelo menos 1 hora após uma refeição principal ou 30 minutos antes dela. Assim você permite que sua digestão, que é muito rápida, ocorra de forma ideal. Lembre-se, não se trata de proibições rígidas, mas de entender como seu corpo funciona e agir a favor dele. Agora me conte, você costuma cometer algum desses erros sem perceber? Deixe nos comentários. Vou adorar ler você e saber que mudanças pretende fazer na sua rotina. Agora que percorremos esse caminho juntos, quero que leve uma ideia clara. O que você faz após comer é tão importante quanto o que está no seu prato. Não basta escolher bons alimentos se depois sabotamos nosso corpo com hábitos errados. Nesses primeiros 30 minutos após comer, seu organismo está trabalhando intensamente, absorvendo nutrientes, transformando todo esse esforço em energia e vida. Cada decisão tomada nesse pequeno intervalo faz uma enorme diferença na sua digestão, bem-estar e vitalidade. E embora às vezes não pensemos nisso, seu corpo trabalha para você todos os dias. Não descansa, não reclama, não pede férias. Simplesmente faz o melhor que pode com o que você lhe dá. Não acha que ele merece ser cuidado também nesses pequenos momentos? Dar as condições adequadas não é complicado. Não se trata de grandes sacrifícios ou regras rígidas. Trata-se de fazer pequenas escolhas conscientes, de ouvir seu corpo, de honrar o incrível trabalho silencioso que ele realiza por você. Porque, no fim das contas, pequenas decisões conscientes hoje criam grandes mudanças no seu bem-estar amanhã. Esperar um pouco antes de se deitar, beber água morna em vez de água gelada, dar um passeio tranquilo em vez de correr. São gestos simples, mas com impacto que você sentirá em sua energia, digestão e saúde. Então agora te pergunto, qual desses hábitos te surpreendeu mais? Qual vai mudar primeiro?
Conte nos comentários. Vou adorar ler você, conhecer sua história e acompanhar você nesse processo de cuidar do corpo com mais amor e consciência. Lembre-se, cada pequena mudança é um ato de amor por você mesmo. E você merece se sentir bem, forte e cheio de vida em cada etapa do seu caminho. Obrigado por estar aqui, por ouvir, por abrir seu coração a essas mensagens. Nos vemos no próximo vídeo, onde continuaremos aprendendo juntos como viver melhor, com mais saúde, força e alegria. Até logo!